Boa noite, alunos, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula é aves, né? Então, tem um material aqui onde eu citei alguns tipos, algumas diferenças, tem algumas dicas de como cozinhar cada ave, né? E tem a parte, um ilustrativo que mostra as partes também, né? Que é bem legal. E antes, né, de falar qualquer coisa, já ir direto para essa questão dos tipos, dos cortes, a gente vai iniciar essa aula com uma dica, né, de como escolher aves, de como comprar, de como lidar. Então, primeiramente, quando a gente vai escolher uma ave, o que a gente tem que reparar? A gente tem que reparar a coloração, a textura da pele, né? Geralmente, quando a gente vai comprar ave, ou elas estão frescas, ou então elas estão congeladas. Então, a gente tem que reparar que a pele tem que estar perfeita, ela tem que estar úmida, mas não molhada, né? A ave em si, ela tem que estar úmida. Se a gente percebe que ela está molhada, o que isso indica? Que ela foi parcialmente congelada. E o que pode influenciar? Às vezes a gente vai encontrar aves que vai ter uma coloração diferente uma da outra, só que isso, o que significa? Raça e alimentação. Então, a raça e o tipo de alimentação que essa ave tem vai influenciar tanto no sabor da carne como na coloração. Então, assim, pessoal, falando nessa questão da escolha, o que a gente também pode observar? Uma ave que ela é mais jovem, ao você tocar no peito, você tem que sentir que seja flexível, né? E a partir que a ave vai ficando mais velha, entrando para a fase adulta, esse peito ele fica mais firme. A gente também tem que reparar se não tem resquícios de pena, se a pele está intacta e se ao mexer nas perninhas, ela também tem que estar flexível, tá? Então isso aí é muito importante a gente observar, né? Esse contato visual, ele é interessante para a gente comprar um produto de boa qualidade para depois a gente, né, fazer as preparações que a gente quer. Agora a gente vai falar da compra, né? Geralmente a gente compra, né, os frangos, né, nos supermercados, que pra gente, né, hoje em dia é mais fraco e a gente pode notar uma diferença. Geralmente esses frangos, né, tô citando o frango que é mais usual na nossa alimentação. Ele tem um sabor mais suave comparado com o frango caipira. O frango caipira, né, que a gente costuma dizer que é frango feliz, que tem uma vida livre, que tem espaço para correr, que tem uma alimentação mais diferenciada, ele custa mais caro pra gente, só que ele tem um sabor mais intenso, né? E o frango, né, que tem uma criação de granja, né, mais ou menos isso, a gente consegue perceber que o sabor dele é mais suave. Ao comprar, né, esses frangos de supermercado, o que a gente tem que observar? A embalagem. Então, a embalagem tem que estar intacta, né, não pode estar rasgado de alguma forma, com cristais de gelo. Observar bem a coloração desse frango também. Então, são coisas que são importantes também até para a nossa saúde, né, porque o frango, ele é um animal que ele é muito fácil de se contaminar. Então, por exemplo, a gente comprou o frango do supermercado congelado. Como que eu vou fazer para manipular? Primeiro eu tenho que deixar ele descongelar de forma natural, porém dentro da geladeira. Geralmente, para cada 450 gramas de frango, demora aí uma média de 3 a 5 horas para descongelar. Então, você compra um frango inteiro, pesa, faz esse cálculo para você saber a média que ele vai descongelar. Então, deixa descongelando num prato, dentro da geladeira. Assim que descongelou, né, tenha muito cuidado no preparo, do jeito que você vai manipular, porque pegando o gancho da ideia que a ave crua, ela é muito vulnerável, né, por contaminação de bactérias, então a gente já tem que retirar esse frango da geladeira descongelado e já manipular, né, manipulou, né, dependendo, não sei, o uso aí que vocês
vão dar ao frango, né? Já coloca essa carne de volta na geladeira, se não for consumida no mesmo dia, e nunca congelar de volta, né? Então, são orientações aí que a gente tem que pegar pra gente sim, porque é importante. Essa questão de carne, de armazenamento, isso aí é muito perigoso, e eu sou prova viva pra falar, porque eu tive uma infecção por conta de carne mal passada, que às vezes na compra não foi bem armazenada, e até hoje eu estou sentindo aí algumas coisas em decorrência disso, né? Passei por um tratamento que tá durando até hoje, então tem o quê? Uns 3 meses que eu tô em tratamento. Mas, por isso que eu falo, sempre é importante a gente se apegar a essas dicas, a esses conceitos. Comparando com a carne bovina, né, a carne de ave, ela tem um sabor mais tranquilo. A questão da maciez da carne, ela anda com a idade do animal, né? Então, por exemplo, as aves que são mais novas, elas têm menos tecido conjuntivo e menos gordura. Então, quanto mais a ave for velha, mais sabor ela vai ter, mais gordura ela vai ter. E isso, né, vai agregar aí nos sabores. Quando a gente pega um pedacinho de carne crua e coloca na boca, a gente vê que não tem tanto sabor, não tem um sabor tão marcante. Então, como que esse sabor é desenvolvido? Através da cocção, né? E através do teor de gordura que tem na carne. Então, falando sobre os tipos, a gente tem vários tipos de aves, né? Aves domésticas, aves de caça. Eu vou citar algumas. Tem aves que tem gente que vai saber qual ave é, né? Às vezes tem até criação. Tem gente que já vai ter alguma experiência, né? Com algumas dessas aqui que eu vou citar. E no material também vocês vão ter acesso. Então, começando pelo frango de leite ou galeto. O que é o frango de leite? É um frango que ele tem 3 meses de idade, né? Até 3 meses de idade. Então, geralmente, eles pesam de 600 a 800 gramas, né? E por ser um frango jovem, o que acontece? Tem uma carne muito macia, então ele é bastante aceito. O frango comum, ele já pesa de 1 kg a 1,5 kg, né? Então, ele já vai ter ossos mais resistentes, já vai ter cartilagens mais firmes, né? Então, vocês podem perceber que o que vai diferenciando esses tipos de frangos é a idade e o peso. Já o frango caipira, né? É aquele que é criado solto, né? Que já falei pra vocês anteriormente, tem um sabor mais marcante, tem uma carne mais rija, né? Fica com uma pele mais corada, e quando ele é cozido, vocês podem perceber que a pele dele não se desmancha durante esse processo de cocção. Galinha e galo já são aves que são consideradas com o peso de 1,5 kg a 4 kg, né? E a gente tem várias maneiras que a gente pode preparar, né? A mais famosa é o frango galinha caipira, né, que a gente fala, galinha de molho, na verdade. O peru é a ave mais grande dentro das aves que são domesticadas, né? Então, tem várias raças, né? Tem raças de perus que é de cruzamentos, de experiências genéticas, né? O peso deles podem variar de 3 quilos a 15 quilos. Então, é o que? É uma carne nutritiva, mais gordurosa. A digestão dela se torna mais difícil por conta dessas características, né? Só que anda em contraste com a questão do colesterol. É uma carne que é mais gordurosa, que tem a digestão mais difícil, só que tem menos colesterol que a carne do frango. Então, isso aí também são curiosidades que não deixam de ser interessantes. Agora, o Chester. Tem muita gente que não sabe o que é Chester, né? Pensa que Chester é relacionado com alguma raça de peru, alguma coisa do tipo. Mas o Chester nada mais é que um frango mais desenvolvido
que cerca de 70% do peso dele está concentrado mais no peito e nas coxas. Então, ele é um frango que ele passou, né, por um melhoramento genético e desenvolveu mais o peito, né, a parte do peito e as coxas. Então, o Chester é um franguinho melhorado, né, entre aspas. Agora, a gente falando das aves de caça, aves selvagem, a gente pode citar a galinha da Angola, o pato, só mudar aqui. O pato, a codorna, perdiz, fazão, avestruz. Esses são alguns exemplos de aves selvagens. A galinha da Angola, ela pode ser considerada tanto como uma ave ornamental ou como uma ave produtora de carnes e ovos. O que seria, né, um animal ornamental? São os animais que eles não são utilizados para o nosso consumo. Então, tem essa diferença aí também. Só que, geralmente, muitas pessoas apreciam, né, a carne da galinha da Angola. O pato, ele já é domesticado pelos chineses, né, há 2000 anos. E eles têm uma receita que é muito clássica, né, que envolve o pato, que no caso é o pato laqueado. Ele é um pato assado, que a gente passa camadas de mel misturado com outros temperos também. E assim que ele vai assando, ele cria uma película brilhosa, né, que é muito saborosa também. Geralmente, né, patos são abatidos entre 2 e 3 meses de idade, porque quanto mais velhos, mais a carne fica dura e gordurosa. Tem uma coisa que é importante falar na questão do pato. Tem os patos de engorda e tem os patos que são criados, né, numa vida livre, por exemplo. Esses patos de engorda, eles comem 3 vezes mais do que eles suportam. Por quê? Para ficar com o peito gorduroso e, consequentemente, o fígado. Isso aí, pra mim, é um processo que eu acho, assim, chocante, né? É a minha cabeça. Ninguém é obrigado a pensar igual a mim, mas são processos, assim, que eu acho que é muito desrespeitoso com o animal só para atender caprichos da gente. Então, vocês já ouviram falar magret de pato, foie gras? Essas peças, né? A gente pode falar peças, são provenientes desses patos, que são obrigados a comer mais do que eles aguentam para ter um peito mais gorduroso e um fígado mais gorduroso. Você vai no restaurante, você pede um prato que vem um magret de pato, magret de canard, né? Que a gente também acha assim, dessa forma escrito. É um absurdo. O foie gras também, todo prato que você pede que tem um foie gras é um absurdo. Então, né, eu acho que a gente tem que ser realista. O pato, ele passa por isso, para ele oferecer esse produto por capricho do ser humano, né? Então, vamos supor, o pato que ele é obrigado a comer mais do que ele aguenta, o peito dele chega a pesar 450 gramas, só o peito. Comparando com um pato de criação convencional, o peito dele pesa 300 gramas. Então, assim, né, é uma iguaria francesa, é famoso, é cobiçado, né, mas eu acho, assim, chocante essas coisas. É igual vitela. Vitela é o bezerro, né, vocês viram na aula de carne, só que não tem essa explicação da história. Ele é tirado da mãe, né, bebê, e eles são colocados num caixote pequeno, onde eles não conseguem se locomover, eles não podem ver a luz do sol, ficam no escuro. Pra quê? Pra ter a carne macia. Então, pra mim, assim, são coisas que eu acho completamente desrespeitoso, né? Desculpa, eu errei aqui a palavra. Mas é isso, gente. A gastronomia também tem essas coisas também que tem gente que aprecia e tem gente que pensa igual a mim também, que acha
maldade, né? Pra mim isso é maldade. Tá, né? Falei sobre o pato, né? Sobre essa diferença aí, magret e foie gras. Agora, voltando aqui sobre a questão das aves selvagens, né? Que a gente pode citar, tem a codorna, perdiz, que são, pra gente, assim, não são totalmente usuais. Eu, particularmente, eu nunca comi perdiz, codorna. E por último aqui a gente pode citar o avestruz, né? Geralmente o peso aproximado de um avestruz é de 100 quilos, ele é abatido por volta de 12 a 14 meses, né? E as partes do corpo do avestruz que são mais apreciadas é a coxa e o peito. Geralmente, assim, falando de forma nutricional, é semelhante à carne do frango e do peru e semelhante à carne bovina, em termos de aspecto, sabor e textura. Na apostila tem aqui, falando sobre os cortes da carne de avestruz, que é interessante. E para finalizar, eu coloquei aqui as partes do frango. Tem aqui um desenho ilustrativo que mostra, e eu vou fazer um vídeo também fazendo o corte do frango, né? Em 8 e em 10. A gente pode fazer também cortado em 4, para vocês verem, né, que tem diversas maneiras de cortar um frango. E eu já quero pedir para vocês, a partir desse vídeo que eu tô fazendo agora, deem uma olhada em vídeos de desossa, porque a gente vai seguir da mesma maneira a metodologia das lições, das tarefas. Então vai ter o fórum onde vocês vão comentar. E para os alunos que estão conseguindo fazer alguma receita, eu vou deixar opcional do aluno fazer o corte do frango ou desossar. Então, para quem quer desossar, eu vou pedir para ver um vídeo de apoio no YouTube livre. Eu vou demonstrar o corte, né, das partes, e então quem for fazer essa parte prática vai escolher entre desossar ou cortar, e a partir da desossa ou do corte, preparar algum prato utilizando o frango. E aí a gente já pode puxar, né, o que a gente já viu para trás, que seria o método de cocção. Cortei um frango, vou usar a coxa. Então, que método de cocção que eu vou fazer? Assado, grelhado? Então, vamos agregar em cada aula as coisas que a gente já aprendeu para trás, tá? Quero servir com uma massa, que foi a nossa primeira aula, tudo bem. Quero servir com legumes, que a gente também já viu sobre isso. Então, sabe, vamos tentar agregar para cada aula que já foi passado lá atrás, tá? Então, assim, gente, uma aula breve, né, sobre aqui o frango. Eu vou disponibilizar algumas receitas também de um e-book que eu tenho, para quem quiser, né, fazer. E assim, gente, sejam curiosos, assistam outros vídeos, tá? Eu vou mandar o vídeo de desossa também, para quem tiver interesse. Não fique preso só no que eu tô conseguindo montar para vocês aqui, disponibilizar. E é isso, né? A gente tem aqui a questão de preparar aves, amarrações para quem vai cozinhar, o frango inteiro recheado. Tem material que ensina como vocês vão amarrar para aquele frango ficar do formato do que ele é, destrinchar, preparar em pedaços. Então, tem várias técnicas que a gente pode usar aqui na preparação de um frango, né? Até como assar uma ave, como fazer um ballotine, que é como se fosse um rocambole, feito a partir do frango. Então, vamos basear nesses materiais. Vocês têm em PDF o Le Cordon Bleu, né? Que eu sei que já foi disponibilizado no grupo, né? Através de outro aluno. Então, peguem esses materiais, gente, leiam, reproduzam, porque são livros clássicos, inclusive esse aqui que eu tô usando. Vocês têm ele disponível aí no grupo. Se eu não me engano, não me lembro o aluno que disponibilizou. Sabe, mas a gente tem que ser curioso, né? E ler. Ler
e produzir e treinar e testar, né? Então, olha, tem dicas, tem alguns detalhes que às vezes a gente acha que, sabe, é coisa à toa, mas faz toda a diferença no preparo de uma receita, né? Até assar frango aqui na grelha, Le Cordon Bleu, ele ensina pra vocês. E aí, na aula vídeo, eu vou fazer a desossa. A desossa não, vou cortar o frango e preparar alguma receita puxando técnicas do que já ensinei pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Aí já vou disponibilizar o material teórico, né, as receitas, e aí a gente vai conversando aí no decorrer da semana. Então, até a próxima aula.